Você piscou e o Banco Central fez de novo. Quarta-feira, 18 de junho, o Copom surpreendeu grande parte do mercado e elevou a taxa Selic para inacreditáveis 15% ao ano. Sim, você ouviu direito, 15% ao ano. Este é o maior patamar em quase 2 décadas. E a pergunta que não quer calar é: o que fazer com seu dinheiro agora, com essa taxa Selic tão alta? Se você estava esperando o momento certo para repensar seus investimentos, este momento chegou. Prepare-se, porque o jogo mudou e quem souber jogar vai colher os frutos. Fique comigo neste vídeo, pois eu vou te mostrar quais as melhores opções e onde colocar seu dinheiro para lucrar com essa nova realidade. Mas lembre-se, nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento e sim um conteúdo informativo para te ajudar a ter uma noção ou um norte de onde investir. Bom, por que essa taxa está tão alta? Ou quais os motivos por trás da decisão do Copom? E o mais importante, como você, investidor, pode não só proteger seu patrimônio, mas também multiplicar seus rendimentos neste ambiente de juros tão estratosféricos. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que significa Selic 15% para a sua vida e seus investimentos, as razões por trás dessa decisão drástica do Banco Central, os investimentos de renda fixa que brilham como nunca nesse cenário e os impactos na renda variável e como se posicionar. Também vou te mostrar algumas estratégias avançadas para otimizar seu ganho e proteger seu capital. Se você quer sempre estar à frente do mercado e receber análises como esta em primeira mão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Dito isso, vamos começar pelo básico, mas de uma forma que você entenda a profundidade dessa mudança. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Pense nela como o termômetro da nossa economia. Quando a Selic sobe, o objetivo principal é combater a inflação. Juros mais altos eles encarecem o crédito para empresas e consumidores, desestimulando o consumo e, consequentemente, freando a alta dos preços. Mas qual a implicação na prática desses 15% ao ano? O primeiro é o custo do crédito. Financiar um carro, uma casa, pegar um empréstimo pessoal ou usar até o próprio cartão de crédito vai ficar muito mais caro. Isso afeta diretamente o consumo e o investimento das empresas. O segundo é a rentabilidade da renda fixa, que é aqui que entra a sua oportunidade. Muitos investimentos da renda fixa, como o Tesouro Selic, os CDBs, os LCIs e LCAs, têm sua rentabilidade diretamente atrelada à Selic ou ao CDI, que anda de mãos dadas com a Selic. Então, se a Selic vai a 15%, o CDI também sobe junto. Isso significa que seu dinheiro parado ou em investimentos conservadores pode render muito mais. O terceiro é o impacto na renda variável. Por outro lado, para a Bolsa de Valores, por exemplo, uma Selic tão alta geralmente é um freio. Juros altos aumentam o custo de capital das empresas, diminui a demanda por seus produtos e serviços e ainda torna a renda fixa mais atraente, desviando o capital dos investidores da Bolsa para investimentos mais seguros. Bom, deu para entender um pouco a dualidade? Oportunidade na renda fixa, desafio na renda variável. Agora vamos entender o porquê dessa decisão. Ela não é apenas um número jogado no ar, há uma estratégia por trás disso. As principais razões que levam o Banco Central a elevar a Selic para um patamar tão elevado como 15% geralmente são: primeiro ponto, a inflação persistente e acima da meta. Então, o principal mandato do Banco Central é manter a inflação sob controle. Se a inflação está alta e com sinais de persistência, ou seja, não é algo passageiro, você precisa agir de forma mais dura. Com a Selic a 15%, o sinal é claro, eles estão dispostos a tudo para trazer o preço de volta para a meta. Podemos estar vendo um cenário de pressões inflacionárias muito fortes, talvez por choques de oferta, demanda aquecida ou até desvalorização cambial. O segundo ponto seria o cenário fiscal desafiador. A situação das contas públicas dos países também é um fator crucial. Se o governo gasta muito e gera incerteza sobre sua capacidade de honrar dívidas futuras, isso aumenta a desconfiança dos investidores. Então, para atrair capital e financiar a dívida pública, o governo precisa
oferecer juros mais altos. A Selic, nesse contexto, também serve como um sinal de comprometimento com a responsabilidade fiscal. O terceiro ponto seria os juros globais em altas. Nós não podemos nos isolar do mundo. Se as grandes economias, como os Estados Unidos e a Europa, eles estão elevando suas taxas de juros para combater suas próprias inflações, o Brasil precisa seguir essa tendência, ou pelo menos ter juros competitivos. Caso contrário, o capital estrangeiro ele pode sair do país em busca de retornos mais atrativos lá fora, o que pressiona o dólar para cima e, de novo, alimenta a inflação. O quarto ponto seria as expectativas de inflações desancoradas. Bom, se o mercado e os agentes econômicos começam a acreditar que a inflação vai continuar alta por muito tempo, isso vira uma profecia autorrealizável. O Banco Central, então, ele precisa dar um choque de credibilidade para ancorar essas expectativas e mostrar que está firme no combate à alta dos preços. Uma Selic a 15% é esse choque tanto. É um cenário complexo, mas o fato é que a gente está em um período de juros muito elevado e isso muda tudo para o nosso dinheiro, né? Bom, agora a gente chegou à parte que mais interessa, que é onde colocar seu dinheiro para aproveitar essa Selic a 15%. A resposta mais óbvia e para muitos a mais lucrativa neste momento está na renda fixa. Com a Selic acima de 8,5%, a poupança ela rende 6,17% ao ano mais a taxa referencial. Compare isso de 6,17% da poupança com os 15%, ou seja, não tem comparação. Então vamos aos investimentos que realmente brilham. O primeiro que eu tenho aqui a falar é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é títulos públicos federais que acompanham a taxa Selic. Ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Por que o Tesouro Direto é bom com a Selic a 15%? É que seu rendimento acompanha a Selic DI, que é praticamente a Selic. Ou seja, você terá um retorno muito próximo de 15% ao ano. E outro ponto positivo que é a liquidez diária, que significa que você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento sem tantas perdas significativas, apenas a tributação proporcional, né? Bom, imagine você investir R$ 10.000 no Tesouro Selic hoje. Em um ano, com a Selic a 15% e sem considerar impostos e taxas menores, seu capital renderia aproximadamente R$ 1.500. E isso é um ganho nominal excelente, especialmente para um investimento de baixíssimo risco. O segundo investimento seria os CDBs, que são os certificados de depósito bancário. Bom, os CDBs são títulos emitidos por banco para captar recursos. Eles podem render percentual do CDI, que é próximo da Selic ali, e ter rentabilidades prefixadas ou atreladas ao IPCA. E por que o CDB é bom com a Selic a 15%? Porque os CDBs pós-fixados eles pagam um percentual do CDI, que, por exemplo, pode ser 100% do CDI. Então vão render também perto dos 15% ao ano. Muitos bancos menores e médios, em busca de capital, eles podem oferecer taxas acima dos 100% do CDI, como 110, 120, até 130% do CDI, o que significa retornos ainda maiores, né? Então a vantagem dos CDBs é que eles são protegidos pelo FGV, para valores até 250 mil. E a desvantagem é que a liquidez varia, não é igual ao Tesouro Selic. Então, alguns CDBs eles têm a liquidez diária, outros só no vencimento. Então, fique atento a isso. Por exemplo, se você encontrar um CDB pagando 115% do CDI com a Selic a 15%, seu rendimento bruto seria de aproximadamente 17,135% ao ano. Ou seja, para cada R$ 10.000 investido, significa que você teria R$ 1.713 de lucro bruto em um ano. Impressionante, né? O terceiro seria os LCIs e os LCAs, que são as letras de crédito, tanto imobiliário quanto do agronegócio. Eles são títulos emitidos por bancos para financiar os setores imobiliários e do agronegócio. E por que ele é bom com a Selic a 15%? Ou seja, a grande vantagem dele é a isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Um LCI ou LCA pagando, digamos, 12% ao ano, pode ser mais vantajoso do que um CDB, que paga 15% e tem um imposto de renda, dependendo do prazo e do seu investimento. As vantagens dos LCIs e LCAs são a isenção de imposto de renda para pessoas físicas
e também protegido pelo FGV até 250 mil, o CPF. E as desvantagens são geralmente eles têm prazo de carência e liquidez menor. Nem sempre é fácil encontrar taxas atraentes, boas e com prazos de vencimentos bons também. Um outro seria os fundos de investimento de renda fixa, com pós-fixados em destaque. Bom, esses fundos de investimento são fundos que investem predominantemente em títulos de renda fixa. E por que ele é bom com a Selic a 15%? Procure por fundos DI ou fundos de renda fixas pós-fixados, porque eles investem em títulos atreados à Selic. Ou seja, com a Selic alta, o retorno desses fundos também será elevado. As vantagens deles são que eles têm uma gestão profissional, diversificação e acessibilidade. E a desvantagem que é a cobrança da taxa de administração. Mas atenção, evite fundos de renda fixa que investem muito em títulos pré-fixados ou atrelados ao IPCA nesse momento, a menos que você entenda os riscos de marcação a mercado. Bom, enquanto a renda fixa acelera, a renda variável ela geralmente sente o golpe de uma Selic tão alta. Juros a 15% tornam o custo da dívida para as empresas mais caro, impactam no consumo e, por consequência, o lucro das companhias. Além disso, o investidor ele tem uma alternativa sem risco, ou de risco muito baixo, que rende 15% ao ano. Então, isso faz com que muitos migrem da bolsa para a renda fixa. Mas isso não significa que você deve abandonar a bolsa de vez. Pelo contrário, em momentos de baixa, surgem oportunidades incríveis para o longo prazo. Mas fuja de empresas endividadas, com juros altos. Empresas com muita dívida sofrem para rolar suas dívidas e seus custos de financiamento disparam. Priorize empresas perenes e pagadoras de dividendo. Empresas sólidas, com um bom histórico de lucro, baixo endividamento e que pagam bons dividendos, que é a parte de lucro distribuída aos acionistas. Essas tendem a sofrer menos e podem ser excelentes apostas para o longo prazo, pois você recebe renda mesmo em momentos da baixa de cotação. Procure setores mais defensivos, setores como o de energia elétrica, saneamento. Geralmente eles são menos impactados pelas oscilações econômicas e podem ser mais resilientes. Outro ponto seria pensar no longo prazo. Se você já investe em ações ou quer começar, este pode ser um momento de acumular cotas de bons ativos a preços mais descontados. Investir em ações em momentos da Selic alta exige estudo e paciência. Com a Selic a 15%, algumas estratégias se tornam ainda mais poderosas para você otimizar seus ganhos. Bom, então vamos fazer uma revisão breve do que a gente viu aqui. Primeiro, aproveite os pré-fixados com IPCA+, com cautela. Enquanto a maioria das pessoas vai para o pós-fixado, investidores mais experientes eles podem buscar oportunidades em títulos pré-fixados ou IPCA+, com prazo mais longo. O ponto crucial aqui a ser considerado é a diversificação. Mesmo com a atratividade da renda fixa, a diversificação ela continua sendo fundamental. Não coloque todo o seu dinheiro, o seu capital em uma ação só, um ativo só. Tem uma parcela em renda fixa, outra menor em renda variável para longo prazo. Considere até fundos imobiliários ou ativos dolarizados, dependendo do seu perfil. Mas fique atento aos impostos de renda. Lembre-se que investimento em renda fixa eles têm tributação regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você mantém o dinheiro investido, menor a alíquota do imposto de renda. Outro ponto foi reavaliar seus custos. Com a Selic alta, cada centavo conta. Compare taxas de corretagem, taxas de administração de fundos e outras tarifas. Otimizar esses custos pode fazer uma diferença significativa no seu retorno líquido. Bom, pessoal, a gente está vivendo em um momento atípico no Brasil. Uma Selic a 15% ao ano é um sinal claro de que o Banco Central está agindo de forma enérgica para controlar a inflação. Para você, investidor, isso significa uma oportunidade de ouro na renda fixa, com retornos que há muito tempo a gente não via. Ao mesmo tempo, exige cautela e estratégia na renda variável. Não perca essa chance de fazer seu dinheiro trabalhar de verdade para você. Analise seu perfil de risco, revise seus investimentos e haja agora. A inação é o maior inimigo do investidor neste cenário. Lembre-se, conhecimento é poder. Quanto mais você entender sobre o mercado financeiro, mais preparado estará para tornar ou para tomar as melhores decisões. Bom, se você gostou desse conteúdo,
se ele te ajudou a entender melhor o cenário da Selic a 15% e como investir seu dinheiro, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem precisa entender essa nova realidade dos juros. E inscreva-se também no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para ter notificação toda vez que a gente postar um vídeo. Nós temos um compromisso de trazer análises aprofundadas e atualizadas para você, mas de uma forma mais simplificada. Bom, até o próximo vídeo.